Fala galera, vamos acompanhar aqui o debate da vitória do Flamengo. O Flamengo venceu a equipe do Bolívar por 4-0, goleada gigante do Flamengo. O Flamengo marcou com Pedro, Cebolinha, Ayrton Lucas e Gerson, né? 4 gols aí de 4 jogadores diferentes, né? Marcando gols pelo Flamengo. O Flamengo vencendo e agora o Flamengo ocupa a segunda colocação da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo chega a 7 pontos, mesmo número de pontos do Palestino. Agora o Flamengo só depende dele para poder avançar para a próxima fase. Só o Flamengo venceu. O Flamengo, lembrando, o Flamengo ainda tem chance de passar em primeiro, mas para isso, né, o Flamengo precisa ter uma série de resultados. A equipe do Bolívar perdeu para o Palestino e o Flamengo também tem que fazer a sua parte, que é vencer a equipe do do Milionários também no próximo jogo, que vai ser no Maracanã, partida marcada, eu acredito que dia 28 desse mês. Agora teremos jogo entre Flamengo e Milionários aí, né? Jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos acompanhar aqui o trecho da imprensa falando tudo sobre a vitória do Flamengo. Maracanã, partiu classificação, falta um jogo, mas o Flamengo encaminhou a classificação na Conmebol Libertadores. Goleada, festa, bom desempenho de alguns jogadores. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. É um Maracanã com mais de 63 mil pessoas. O Flamengo conseguiu uma vitória expressiva sobre o Bolívar. 4-0, abriu o placar logo com menos de 1 minuto de jogo com o Gerson, fez o seu dever de casa e voltou à zona de classificação do Grupo E. Agora tem 7 pontos contra 10 do próprio Bolívar, então o Flamengo precisa de uma vitória simples contra o Milionários na última rodada para avançar às oitavas de final, pelo menos em segundo lugar. O Flamengo tem o mesmo número de pontos, 7, do Palestino, mas tem vantagem no saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é positivo de 4 e o do Palestino é negativo de 3. Como eu disse, uma grande festa aqui no Maracanã. O Flamengo abriu o placar muito rapidamente, primeiro ataque basicamente, aí o Gerson fez 1-0. O Flamengo até levou um susto, levou uma bola na trave, mas logo depois fez 2-0 com Ayrton Lucas. Ainda no fim do primeiro tempo, o Cebolinha sacramentou o 3-0, deu mais tranquilidade. Na segunda etapa, o Pedro ampliou o placar, fez 4-0 para o Flamengo. Aí sim, ficou tudo mais tranquilo no Maracanã. O Flamengo garantiu a sua classificação. E aí ouvimos, claro, os personagens aqui, como por exemplo, Gabigol, que entrou e foi muito ovacionado, o artilheiro Pedro e Gerson, craque da partida importantíssima do Flamengo no Maracanã. Como eu sempre falo, o time que joga bem está mais próximo da vitória. No final de semana fizemos um bom jogo, saímos vitoriosos. Hoje, novamente, conseguimos começar forte, abrimos o placar ali, fizemos um bom jogo e saímos mais uma vez vitoriosos. Muito feliz pela vitória, feliz ainda mais pelo desempenho do time que nós merecemos. Hoje foi um grande jogo, assim como o último contra o Corinthians. A gente buscava essas vitórias, ter essa sequência de vitória. Encontramos o caminho, fizemos um bom jogo no último jogo também. É claro que não vai ser sempre que a gente vai golear, como foi hoje. Um jogo difícil também contra a equipe que sabe sair jogando, tenta sair jogando, mas a gente teve esse equilíbrio defensivo, ofensivo também. Então é buscar essa constância, buscar essa sequência de vitórias, continuar vencendo, porque a equipe que a gente tem é de muita qualidade, todos ali que estão jogando, que estão no banco, tem muita qualidade e é isso que a gente vai buscar, buscar vencer a cada jogo. É continuar trabalhando, continuar evoluindo, sabemos que ainda podemos melhorar. Claro que foi uma vitória muito importante, uma vitória que a gente precisava. Mais uma vitória contundente, com o time jogando bem, criando chances. Então é continuar assim que tem muito pela frente. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. E talvez essa referência que ele tenha feito tenha sido nesse momento que a bola deu no pau. E o jogo dos diversos jogos teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. A gente não responde ou vai jogar em cima por causa disso, não. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe, por aquele que vem nos incentiva, que entende o nosso momento ruim, tem uma dimensão muito grande. Quantos milhões são? 48, 50 milhões. Então a gente tem que ter cuidado para não pegar daqui a pouco alguns que possam representar aquilo que não é. Então é isso, o Flamengo volta a jogar
pela Libertadores daqui a 2 semanas contra o Milionários aqui mesmo no Maracanã, com a paralisação do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo pela Copa do Brasil contra o Amazonas fora de casa na próxima semana. É isso, o Flamengo enfrentaria o Vasco neste final de semana, mas as próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro estão adiadas. Vamos falar sobre isso já da decisão da CBF. Tá aí o motor de La Nação, podia ser de La Nación, né? Nico de la Cruz, enquanto esteve em campo contra o Bolívar, 49 ações com bola, 38 passes tentados, 2 chances criadas, 15 ações progressivas, 3 posses recuperadas no ataque. Atuou quase 60 minutos. Então, primeiro e segundo em tudo. O De La Cruz, um dos grandes jogadores, mas esse já vinha bem há algum tempo, né? Mesmo nos maus momentos, Elton, o De La Cruz se destacava. Agora, o conjunto, vários jogadores, o Gerson marcando o gol logo de cara, a gente vai falar sobre ele também, o Pedro, o Cebolinha. Quer dizer, e o tom que a gente viu, a rapaziada do Flamengo, era, depois do Corinthians, jogamos bem, jogamos melhor ainda contra o Bolívar. O Tite falou em supremacia. Parece que o Flamengo encontrou o caminho do bom futebol. E ele fez essa ponderação, né? O Tite, com relação aos desempenhos recentes. Acho que é reencontrar, se reconectar com o bom futebol. E era importante também em resultados expressivos, né? O Bolívar não é um time qualquer. A gente já falava, desde a temporada passada, uma equipe que liderava o grupo do Palmeiras e só perdeu essa liderança no confronto direto na última rodada. No ano seguinte, cai no mesmo grupo do Flamengo e, nesse momento, né, tem a vantagem de fazer apenas 1 ponto na última rodada para terminar em primeiro lugar. Então, o Flamengo não enfrentou a equipe qualquer. A gente muitas vezes pondera pela tradição das equipes na Libertadores e esquece o momento, o trabalho que tem sido feito, né, o lastro recente, e o Bolívar tem mostrado evolução dentro da competição. Então, acho que é um ponto importante a ser ponderado, porque o Flamengo enfrentou uma equipe bem competitiva. E como o Tite até ressaltou, né, é uma equipe que tem essa característica de fazer marcação-pressão, de tentar subir um pouco mais suas linhas para roubar a bola no campo de ataque. O Flamengo, como fez o gol cedo, conseguiu controlar melhor, né, esse ímpeto do Bolívar. O Bolívar que depois conseguiu ali ameaçar um pouco mais o Rossi, né, ser um time que sobrecarregou mais o sistema defensivo do Flamengo, mas demorou muito pouco e sim, o Flamengo controlou a partida o tempo inteiro, né? 50% de posse de bola para cada não diz muito o que foi o jogo. O Flamengo teve esse controle muitas vezes sem a bola, tentando recuperar isso aí em velocidade. E aí também, né, essa formação inicial contribuiu muito com o Everton e o Ayrton Lucas de um lado, dando muita profundidade, né, e sendo um lado que era bem exigido nesse sentido de velocidade, até porque o lado direito da defesa do Bolívar, né, que tinha o Saavedra, era um cara que avançava bastante e precisou se segurar um pouco mais na marcação, então o lado esquerdo do Flamengo funcionou. Do lado direito, o Gerson tendo liberdade, né, para ser um meio amador pelo lado, como muitas vezes o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, às vezes o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, né, aquele meio armador jogando pelo lado direito, o Gerson canhoto trazia para dentro também, o Varela fazia essas ultrapassagens, e aí veio o equilíbrio tal, famoso equilíbrio que o Tite fala há muitos anos, né? E esse equilíbrio a gente viu nesse jogo contra o Bolívar, que resultou também num placar expressivo, né, Edu? Eu acho que o Flamengo também soube aproveitar melhor as oportunidades que criou e por isso conseguiu esse excelente resultado. Não garante ainda na última rodada o Flamengo depender, já sabia disso inclusive, né? De não depender só de si na última rodada para garantir esse primeiro lugar do grupo, mas existe essa esperança do Bolívar tropeçar em casa, o que eu acho muito difícil. E o que mostra também, né, o tamanho da campanha que faz a equipe boliviana nesse grupo do Flamengo, que tem outras 2 equipes, talvez ali coadjuvantes, o Milionários brigasse um pouco mais e decepciona, e o Palestino que chegou aí heroicamente, né, à fase de grupos e que pode, inclusive, né, ser a pedra do sapato do Flamengo na última rodada, porque tem o mesmo número de pontos da equipe brasileira.
É isso, mas o que está pintando, o Bolívar recebe em La Paz o Palestino, quer dizer, o que está pintando é Bolívar em primeiro, Flamengo recebe o Milionários. Então, o que está pintando no momento, mais provável é o Flamengo segundo colocado. E aí tem muito torcedor, e acontece aqui na redação da ESPN, torcedor que vai ficando em primeiro em outros grupos e fala, o Flamengo pode chegar no caminho. É compreensível esse raciocínio. O Elton falou do Gerson. Vamos falar do Coringa? Põe na tela. O Coringa sorri. Olha lá, ele tá olhando com uma cara assim, viu, fã de esporte? Quer tomar um drible? Não é essa carinha dele? Bom, nos últimos 3 jogos do Flamengo, 270 minutos, 21 ações na área rival, 11 chances criadas, fez o primeiro gol hoje na partida contra o Bolívar, né? 23 duelos vencidos. Então, primeiro em quase tudo, só em gol que ele é o segundo colocado. E participou ainda das jogadas, das assistências dos gols de Ayrton Lucas e Pedro contra o Bolívar. Análise tática, o Gerson está na nossa análise tática. Tem muito a ver, Edu, com aquele item ações na área rival. Primeiro, a gente está vendo o gol que saiu muito cedo, né? E aí o Everton Cebolinha, ele arrasta a marcação, porque ele dá essa amplitude, né? Quase corre para a linha lateral e atrai a marcação. E olha o Gerson pisando na área do outro lado para receber esse cruzamento e ter tranquilidade para finalizar. É um Gerson que se aproxima muito do Gerson que a gente viu no Olympique de Marseille, num bom momento dele na França. Jogando como meia atacante muitas vezes. Com o Sampaoli. Um ponta, né? Um meia construtor pelo lado do campo, né? Com o Sampaoli, exatamente. E aí esse lance do gol do Pedro, né? Olha o Gerson dentro da área de novo, De La Cruz aciona o Pedro. Tem o Gerson como opção já do lado esquerdo, né? Aparecendo do lado esquerdo. O Gerson pisa na área para dar assistência para o gol do Pedro. É o Pedro marcado ali por 3 jogadores da equipe do Bolívar, mas de frente pro gol, né? E o que facilita demais o camisa 9. Então o Gerson foi muito importante como esse cara construtor, mas pisando muito na área. Que eu acho que foi um aspecto positivo, né? A se ressaltar nessa formação. Pois é, boas participações individuais aí do Cebolinha também, contando pontos. Gerson, Pedro, o Arrascaeta de volta. O Lohan, mais uma vez, entra durante a partida e mais uma vez mostra que tem muito potencial para brilhar com essa camisa do Flamengo. Então, bom momento do Flamengo. Galera, assim, o Flamengo jogou bem. Eu achei o jogador que esteve um pouco abaixo, o Arrascaeta. Arrascaeta muito mal fisicamente, não conseguiu fazer um bom jogo. O Arrascaeta é um jogador de passe curto, né, aquele jogador de bola longa. Acho que tiver que jogar desse jeito atrapalha muito o futebol do Arrascaeta, mas o Arrascaeta ainda precisa um pouco mais de ritmo. O Lohan, com o tempo, acredito que ele vai ganhar mais espaço no Flamengo, tá ganhando cada jogo. O garoto é bom, mas foi o que o Tite falou na coletiva, tem que dar um pouco de paciência, é novo ainda, e é o Arrascaeta, né, galera? Arrascaeta é um cara de decisão, né? O futebol que a Arrascaeta tem, não tem como você pegar e simplesmente botar a Arrascaeta no banco assim e colocar essa pressão toda em cima do Lohan. Tem que ter paciência. O Flamengo vai tentar recuperar o Arrascaeta nesse tempo que vai ficar parado. Lembrando, né? Vamos ter jogos da Copa do Brasil, só não vai ter jogo pelo Brasileirão. Esses dois próximo final de semana não teremos Brasileirão e no dia 28 o Flamengo volta a jogar pela Libertadores, vai enfrentar a equipe do Milionários no Maracanã. O Flamengo precisando vencer para poder tentar no mínimo aí passar na primeira colocação, mas o grande objetivo do Flamengo é avançar primeiro e depois o Flamengo vai pensar se passa em primeiro lugar, né, porque ainda tem muitos fatores, né, para o Flamengo passar em primeiro não depende do Flamengo, depende também desse jogo do Bolívar e do Palestino, né, e hoje um time do Flamengo melhorou bastante, né, ainda não é o Flamengo ainda que o torcedor quer, ainda pode desempenhar mais. Eu acredito que o Flamengo pode crescer muito mais, esse daí pode ser só início aí da crescente do Flamengo, e o Flamengo precisa crescer na Libertadores. É uma equipe forte, é uma equipe que precisa muito crescer para poder, quem sabe, aí o Flamengo brigar novamente pelo título da Libertadores nessa temporada de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, deixa seu like aí, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.